Bom, então assim a gente inicia, né, o nosso estudo da reta, onde nós vamos ver alguns tipos de equação, né, a começar pela equação geral, que a gente já viu aí um exemplo, características desses coeficientes, né, e algumas relações com alguns assuntos que a gente já estudou, como por exemplo, função afim, né, a reta é o gráfico da função afim. Nós vamos estabelecer essas relações e entender melhor a reta no plano. Então, deixa eu ir para a lousa primeiro. Então, imagine o seguinte, né? A gente tem um sistema de coordenadas cartesianas e eu conheço dois pontos A e B, né? Um ponto A de coordenadas x1, y1 e um ponto B de coordenadas x2, y2, certo? E aí eu quero determinar, né, uma equação que passe por essa reta AB. Então, dois pontos no plano sempre determinam uma reta, né, que passa por eles. E aí eu quero o seguinte, eu quero determinar as coordenadas de um ponto genérico P, né, que pode estar em qualquer lugar dessa reta, né? Então, por coordenadas genéricas eu escrevo x e y, né? Qualquer x e y que satisfaz, que esteja contido aqui nessa reta, que pertence a essa reta. E aí eu quero determinar uma equação, né, de forma que associe essas coordenadas x e y com essas coordenadas aqui dos pontos que eu conheço, A e B. Então, como que nós vamos determinar isso? Né? Como que nós vamos escrever essa equação que eu vou chamar primeiro de equação geral da reta? A gente viu na videoaula passada, né, que a condição de alinhamento de três pontos é que aquele determinante formado pelas coordenadas e a última coluna igual a 1 seja zero. Então, eu posso usar essa ideia aqui. Então, se eu escrever o determinante com as coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B e coordenadas do ponto genérico P, né, que são as que eu quero determinar, e igualar esse determinante a zero, eu vou conseguir chegar numa equação em x e y, que é o que eu quero, né? Então, para resolver esse determinante por sacos, nós vamos repetir a primeira e a segunda coluna, né? E aí vamos calcular aqui o produto das diagonais, né? A primeira diagonal principal vai ficar x1 vezes y2, certo? Segunda vai ficar x vezes y1, certo? Terceira vai ficar y vezes x2. Diagonal secundária, vou trocar o sinal, né? X vezes y2. Segunda, y vezes x1. Terceira, x2 vezes y1, né? Também com o sinal trocado. E eu preciso que esse determinante seja zero. Agora nós vamos fazer o quê? Eu vou agrupar os termos que tem x, né? Ó, esse e esse, colocando x em evidência. Se eu coloco x em evidência, vai ficar x que multiplica y1 menos y2, né? y1 menos y2. Vou fazer a mesma coisa com y. Vou colocar aqui o y em evidência, né? E aí vai ficar y que multiplica x2 menos x1, certo? E o que sobrou, né? O que não tem x e y, x1 y2 menos x2 y1. Essa diferença aqui. Isso é igual a zero. Então, supondo que eu conheça os pontos A e B, né? Eu vou ter essas coordenadas. Eu vou conhecer y1, y2, eu vou conhecer x1, x2. Então, se eu vou conhecer esses valores, isso vai ser uma constante, isso vai ser uma constante, isso vai ser outra constante. Então, eu posso dizer que eu tenho uma constante A multiplicando x, né? Uma constante real. Uma constante real B multiplicando y. E uma constante real C, que seria independente de x e y, né? Então, eu tenho o coeficiente do x, o coeficiente do y e um termo dependente. Então, isso daqui vai ser, né, a equação geral da reta. Qualquer equação dessa forma, né, que apresentar o x na primeira potência, um y na primeira potência, vai representar uma reta no plano. Então, vamos, né, para a definição. Toda reta R do plano está associada a pelo menos uma equação desse tipo, em que A e B e C são números reais, com A e B não nulos simultaneamente. O que quer dizer isso? O A e o B pode ser zero, mas eles não podem ser ao mesmo tempo zero, tá? E x e y são as coordenadas de um ponto genérico P, que pertence a R.
Costumamos escrever R dois pontos, então é uma notação para representar uma reta R, né? Costuma se escrever R dois pontos, AX mais BY mais C igual a zero. Por que eu preciso que A e B não sejam simultaneamente nulos? Vamos pensar o seguinte, ó. Se o A e o B for zero ao mesmo tempo, significa o quê? Se o A for zero, quer dizer que o Y1 igual a Y2, né? Y1 igual a Y2. E se o B for zero, significa que x1 igual a x2. Ou seja, se eu tenho x1 igual a x2 e y igual a y2, na verdade eu tenho um ponto só. Eu não tenho dois pontos, né? As coordenadas dos dois são iguais. Então, se eu tenho um ponto só, né, eu não consigo determinar uma reta. Eu consigo determinar uma reta com dois pontos distintos. Eu preciso partir disso que eu tenho dois pontos distintos. Agora, y1 pode ser igual a y2 desde que x1 não seja igual a x2. E aí, por exemplo, o a seria zero e o b não. Pode. O que a gente teria nesse caso? Se o y1 igual a y2, então ó, eu teria dois pontos alinhados na horizontal. E aí eles determinariam uma reta também, uma reta paralela ao eixo do x, né? E observe que a equação dela, o a seria zero, ficaria alguma coisa do tipo by mais c igual a zero, certo? A mesma coisa se o x1 for igual a x2, mas aí eu preciso que o y1 seja diferente do y2. Então vamos imaginar aqui, ó, x1 igual a x2. Aí eu tenho um ponto A e um ponto B. Aí o y é diferente. Eles determinam uma reta? Determinam. Determinam uma reta agora vertical, né? Paralela ao eixo dos y. Então, portanto, também dá para traçar e escrever uma equação de uma reta. O que aconteceria nesse segundo caso? O b vai ser zero, né? Porque x1 é igual a x2. Então, b ser zero, a equação vai ficar alguma coisa do tipo ax mais c. É um caso particular que nós vamos ver aqui na sequência. Tá bem? Então, essa é a equação geral da reta. Vamos ver um exemplo. Eu quero obter a equação geral da reta R que passa pelos pontos A e B. Simples, basta eu fazer o determinante, né? Vou fazer o determinante com os pontos A, B e um ponto genérico, né, da reta. Usando regra de Sarros, como que vai ficar o determinante? Aqui vai ficar menos 3, não troco o sinal, mais 2x, menos 2y. Agora aqui vai ficar menos x, eu troco o sinal, mais x. Mais 3y, troco o sinal, menos 4, troco o sinal. E aí eu tenho que ter esse determinante zero. Simplificando, 2x mais 1x, 3x. Menos 2y com menos 3y, menos 5y. 4 menos 3, mais 1, igual a zero. Pronto, essa é a equação geral, né, da reta R que passa por AB, ou da reta AB, por exemplo, né? Se depois eu fizer uma pergunta do tipo, o ponto C de coordenadas 1, menos 1, 1 menos 2, por exemplo. Esse ponto passa por essa reta? Esse ponto está nessa reta? Pertence a essa reta? Bastaria eu substituir. Então, coloca 1 no lugar do x, menos 2 no lugar do y, ficaria 3 vezes 1, 3, menos 5 vezes menos 2, mais 10. Ó, já dá para perceber que isso não vai dar zero, tá? Esse ponto não pertence à reta B. Então, né, esse ponto não pertence à reta B. Então, a equação da reta ajuda, né, a gente a verificar se eu tenho um ponto pertencente ou não. Então, os casos particulares que eu já mencionei, né? Se o A é zero, se o A é zero significa, ó, então voltando aqui, né, ó, se eu tenho o A igual a zero, significa que y1 menos y2 é zero, ou seja, que y1 é igual a y2. Se y1 é igual a y2, né, se as coordenadas y são iguais, os pontos estão alinhados na horizontal e a reta é paralela ao eixo das abscissas, certo? Da mesma forma, se B é zero, eu tenho x1 igual a x2, né? Se B é zero, B está aqui, eu tenho x1 igual a x2. E aí a reta é paralela ao eixo das ordenadas. E se C é zero? Eu acabei não mencionando esse, né? Mas se C é zero. Então, se o C é zero, significa que essa diferença é zero. Aí não tem nada a ver o x1 igual a x2, né? O y1 igual a y2. O que a gente vai ter? Né? Se o C é zero, a equação vai ficar ax mais by igual a zero. Vai sumir a parcela do C. Isso significa, então pensa numa equação assim, ó, ax mais by igual a zero. É verdade que ela passa pela origem? Sim, né? Porque 0, 0 satisfaz essa equação. Qualquer que seja o A e o B.
né? Se eu coloco 0 aqui e 0 aqui, vai dar 0. Então, a gente pode dizer que se o C é 0, a reta sempre vai passar pela origem, né? Quaisquer que sejam os valores de A e B não nulos. Ok? Então, mais um exemplo. Aqui para construir o gráfico, né, dessa reta. A gente sabe que para esboçar o gráfico de uma reta basta 2 pontos. Então, eu poderia, por exemplo, aqui pegar a equação da reta e achar 2 pontos. Basta, por exemplo, eu colocar 0 no lugar do x e determinar o y. Vamos fazer isso primeiro. Ó. Se eu coloco 0 no x, vai ficar 3 vezes 0 mais 8y menos 7 igual a 0. 3 vezes 0, 0, né? E vai ficar y igual a 7 oitavos. Passo 7 para lá positivo e o 8 dividindo. Y igual a 7 oitavos. 7 oitavos dá 0,875, né? Bem pertinho do 1. Então, vamos pensar assim, ó. 1, 1. Então, quando x é 0, o y é 7 oitavos. Vai dar um ponto aqui perto do 1. Coloca outro valor para x, sei lá, menos 1. Se eu coloco menos 1 no lugar do x. 3 vezes menos 1 mais 8y, menos 7, perdão, igual a 0. Que dá menos 3, né? Menos 7 com menos 3, menos 10. Daí vai ficar 8y igual a 10, passo 10 dividindo. Ou y igual a 10 oitavos, ou simplificando, 5 quartos, né? E só para a gente aproximar ali, né? 5 quartos vai dar 1,25, não é isso? Então, quando x é menos 1, o y é 5 quartos, mais ou menos aqui. Então, pronto, ó, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho 2 pontos, ficou meio ruim aqui onde eu desenhei, né? Não tem muito espaço. Eu tenho 2 pontos aqui, né? E por esses 2 pontos passa uma única reta, né? Que é a reta dada por essa equação. Por esses 2 pontos passa essa reta. Se eu tivesse escolhido quaisquer outros, né? Por exemplo, se eu tivesse atribuído, sei lá, 0 no lugar do y. Vamos ver, eu vou achar aqui então a interseção com o eixo x, né? 0 no lugar do y ficaria assim, ó. Tá certo? Igual a 0. Aqui dá 0, né? Passo 7 dividindo e ia ficar x igual a 7 terços. 7 terços dá 2 e alguma coisa, não é isso? 2,333. É onde ela vai passar. É que minha escala não tá boa, tá, gente? Mas é onde ela vai passar aqui no eixo do x, né? No 7 terços. Ok? Podemos ver esse gráfico no GeoGebra também, né? A equação da reta é 3x mais 8y menos 7 igual a 0. É essa reta aqui, né? Que a gente esboçou marcando 2 pontos. Certo? Então, é uma forma, né, de fazer o esboço da reta. Bom, aqui eu espero que vocês já tenham refletido a respeito da ligação da equação da reta com a função afim, né? O que a gente tinha? Vamos lembrar aqui. O que vocês estudaram lá no primeiro ano, quando vocês viram a função do primeiro grau ou função afim? A função afim, a definição era uma função de domínio real e contradomínio real, dada por y igual a ax mais b. Esse a e b são outra coisa agora, tá, gente? Né? Mesma coisa, deixa eu até pôr com maiúscula só para não misturar, né? Ax mais b. Observem que se eu pegar esse A, então, onde a gente tinha A e B, né, como constantes reais quaisquer. Se a gente pegar e passar tudo para o lado de lá, não vai ficar uma equação semelhante à equação geral que eu achei da reta? Ó, vai ficar algo assim, menos ax mais y menos b igual a 0. Ou se eu multiplicar por alguma constante, né, de forma que eu transforme multiplicar ou dividir por alguma constante, de forma que eu transforme esse menos a num a minúsculo, num outro coeficiente. Assim, é uma equação semelhante, né? Qual que é a equação geral da reta? É ax mais by mais c igual a 0. Multiplicar essa equação por b, por exemplo, vai aparecer esse coeficiente b aqui, né? E vai aparecer outros coeficientes reais aqui e aqui. Então, a equação da reta se associa, né, à função afim. A gente tem que as equações têm a mesma forma e o gráfico tem a mesma forma. Só que observem uma coisa, né? Quando b é zero, a gente vai ficar com uma equação geral dessa forma, né? Ax mais c igual a 0. E se o b é zero, significa o que mesmo que a gente viu agora há pouco?
que x1 é igual a x2. Ou seja, que eu tenho dois pontos alinhados na vertical, né? Ó, então, tenho x1 igual a x2 e as ordenadas diferentes. Então, tenho dois pontos assim. E aí vocês devem se lembrar, então, e eles vão determinar uma reta que vai ter essa equação, né? Essa equação geral. Só que vocês devem se lembrar que isso não é uma função. Por que não é uma função? Porque eu tenho infinitos pontos x, né, que tem mais de uma ordenada, né, que tem mais de uma imagem, e isso não pode. Lembra que na definição de função, cada x, né, cada ponto do domínio x tem que ter uma única imagem em y. Então, a reta vertical não corresponde ao gráfico de uma função. As demais, então, se b é diferente de zero, a equação geral da reta sempre vai representar uma função afim. Tá certo? Então, essa é a relação, né? Como a gente pode associar. Então, olha aqui mais um exemplo. Ó. Seja a reta R que passa pelos pontos 1, 2, menos 2, 5. Determine. Uma equação geral da reta. Como nós vamos determinar, então, primeiro uma equação geral da reta? Por enquanto, vou determinar sempre com o determinante, né? Depois nós vamos ver outras formas, tá? Outros métodos. Mas pelo determinante, o que a gente tem? Vocês devem se lembrar também que quando a gente via função afim, eu usava a forma geral da função, né? Eu usava essa forma geral aqui para substituir os pontos, montar um sistema, achar o A e o B e assim escrever a equação da reta. Também posso fazer isso? Posso. Ou também posso usar o determinante. Ou ainda posso calcular os coeficientes que nós vamos ver na sequência. Nesse caso, eu vou usar o determinante ainda, tá? Então, eu vou colocar o primeiro ponto, o segundo ponto e um ponto genérico, né, que eu quero que pertença à reta determinada pelos dois pontos. Vou calcular o determinante, que vai dar 5 mais 2x menos 2y menos 5x menos y mais 4 igual a zero. Simplificando, 2x menos 5x menos 3x menos 2y menos 1y menos 3y, 4 mais 5 mais 9 igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Se eu quiser escrever ela de uma forma mais simples, eu poderia, por exemplo, dividir por menos 3. Se eu dividir tudo por menos 3, olha como vai ficar. Vai ficar 1x mais 1y menos 3, né, igual a zero. Só para ficar aí mais bonitinha, né, a equação sem tanto sinal, sem esses coeficientes que dá para dividir. Observe também que eu posso dividir, porque do lado de cá, 0 dividido por menos 3 vai dar 0, né? Vai manter esse formato. Na letra B, eu quero os pontos de interseção dessa reta R. Então, ó, essa aqui é a reta R, né? Que passa por esses dois pontos. Esqueci de colocar a anotação, né? R, dois pontos, igual essa equação geral. Os pontos de interseção de R com os eixos coordenados. A interseção de uma reta ou de qualquer curva com os eixos coordenados significa que uma das coordenadas é zero, né? Quando que a reta vai intersectar o eixo y? Quando x for zero. Então é só substituir, né? Então, por exemplo, interseção com o eixo OY. Eu coloco x igual a zero, né? E resolvo essa equação para y, que vai dar y igual a 3. Certo? Então, qual que é a interseção com o eixo dos y? É esse ponto aqui, ó. 0, 3. Ok? Interseção com o eixo x, ou x, né? É só eu colocar y igual a 0. E aí resolvo essa equação. Também vai dar 3, né? Passo 3 para lá positivo. Então, a interseção com o eixo do x é esse ponto aqui, 3, 0. Certo? A lei da função afim, cujo gráfico é essa reta R. Então, essa reta R, né, determinada por esses dois pontos, tem essa equação geral e ela está associada a uma função afim. Por quê? Porque o B não é zero. Qual que é a lei dessa função afim? Para achar a lei dessa função afim, basta partir aqui da equação geral da reta e isolar o y. Se eu isolar o y aqui, olha como vai ficar. Passo o x para lá negativo e o 3 positivo. Então, vai ficar y igual a menos x mais 3. Essa seria, né, a lei da função afim. Certo? Se a gente for esboçar o gráfico, vamos fazer aqui rapidinho. Eu já até conheço dois pontos, fica muito fácil traçar esse gráfico, né? Ó, interseção com o eixo dos y é 0,3, com o eixo do x é 0,3. É 3,0, perdão. Então, essa reta aqui, né? Decrescente, tá vendo? Ó, associando com a função afim, né? Então, essa reta
representada por essa equação geral ou por essa função afim, é representada aqui nesse gráfico, certo? Mais um exemplo. Determine os pontos da reta R, aqui eu já dei a equação geral, observe que agora o C é zero. O que a gente sabe mesmo quando o C é zero? Ela passa pela origem, tá? Então, determine os pontos da reta R que distam 3 unidades da origem. Represente graficamente. Então, eu quero 2 pontos que estão contidos nessa reta, que estão 3 unidades distante do 0, 0, né? Da origem. Se nessa equação dessa reta aqui eu isolar uma das variáveis em função da outra, né? Eu vou isolar o y, por exemplo. Se eu isolar o y, vai ficar assim, menos 5x, né? Sobre menos 12, certo? Ó, passei o 5x para lá primeiro negativo. Fazendo já a regrinha de sinal, né? Vai ficar 5x sobre 12. Isso aqui seria o y, né? Isolando uma em função da outra. Poderia ser o contrário, tá? Agora, vocês precisam se lembrar aqui, como que a gente acha a distância entre os dois pontos, né? Eu quero a distância entre um ponto P que está na reta, eu vou chamar esse ponto P de x e y, né? E a origem. A origem é o ponto 0, 0. A distância entre dois pontos era dada como raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Se eu jogar isso na fórmula, vai ficar assim, ó, x quadrado mais y ao quadrado. Então, a distância de um ponto P genérico que está nessa reta, né, pode ser escrito, até a origem, pode ser escrito assim. E eu quero achar os pontos, esses pontos P, né, cuja distância seja 3, ó, distam 3 unidades da origem. Eu quero que a distância seja 3, tá certo? Então, aqui, ó, nessa equação aqui, se eu pegar e elevar dos dois lados ao quadrado, só para poder tirar essa raiz, tá? Elevando os dois lados ao quadrado, vai ficar x quadrado mais y ao quadrado igual a 9. E aí, essa equação mais essa forma um sistema. Não é sistema linear, tá, gente? Porque aqui tem x ao quadrado e y ao quadrado. A melhor forma de eu resolver isso daqui é por substituição, né? Como não é sistema linear, não dá para usar aqueles outros métodos da adição, escalonamento, tá? Então, vou fazer substituindo. Por isso que eu já isolei o y aqui. O y é 5x sobre 12, então eu posso substituir ele aqui, né? Então, olha como vai ficar. X quadrado mais 5x sobre 12 ao quadrado igual a 9, certo? Elevando ao quadrado aqui, né? Vai ficar x quadrado mais 25x quadrado sobre 144, ó, elevei tudo ao quadrado, igual a 9. Esse 1 inteiro de x aqui pode ser a mesma coisa, né? 144 avos de x quadrado, só para eu poder somar. 144 mais 25 dá 169, né? 169x quadrado sobre 144, igual a 9, certo? E agora eu preciso isolar o x, né? Para poder achar as coordenadas que vão satisfazer isso daqui, certo? Então, eu vou passar o 144 multiplicando e o 69 dividindo. Daí vai ficar x quadrado. Eu nem vou multiplicar, tá, gente? Só vou passar multiplicando. Por quê? Porque eu percebi que tudo isso aqui é quadrado perfeito. Então, na hora de extrair a raiz vai ficar bem mais fácil, né? Vou ter lá para a lousa, que eu acho que não vai caber aqui. Eu obtive alguma coisa assim. X quadrado é igual a 9 vezes 144 sobre 169. E aí, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? X é igual a mais ou menos raiz quadrada disso. Lembra que se eu tenho a raiz, né, eu posso separar. Ó, um produto e a divisão eu posso separar. Raiz de 9 vezes raiz de 144 dividido por raiz de 169. Então, como eu disse, todos eles são quadrados perfeitos. Então, vai ficar raiz quadrada de 9, 3. De 144, 12. E de 169, 13. Tá? Ou, multiplicando agora sim, né? 3 vezes 12, 36, 13 avos. Essas seriam as coordenadas x, tá? E as coordenadas y, né? Então, x pode ser mais 36 13 avos ou menos 36 13 avos. E o y? O y não é 5x sobre 12, que a gente isolou, né? 5 vezes x sobre 12. Se a gente tiver x, então, ó, se x for positivo, 36 13 avos, como vai ficar o y? 5 vezes, 5 dozeavos, né? Vezes 36, 13. Posso fazer assim, né? 5x sobre 12 é a mesma coisa que 5 dozeavos de x, certo? Observa que o 36 e o 12 pode ser simplificado por 12, que sobra 1, sobra 3, vai dar 15 trezeavos. Então, qual que é o primeiro ponto? Que tá, vamos chamar de P1, né? Que está a distância de 3 da origem. É o ponto 36 trezeavos positivo
15 trezeavos positivo, certo? Já abscissa 36 trezeavos, ordenada 15 trezeavos. E o segundo ponto? Então, agora eu vou usar o x negativo, né? Menos 36 trezeavos. E aí, o que eu vou achar? Mesma coisa, né? Só que vai dar negativo. Menos 15 trezeavos. Então, ponto P2, menos 36 trezeavos, menos 15 trezeavos. Vamos enxergar isso daqui no GeoGebra? Então, olha, a reta tinha essa equação aqui, ó, 5x menos 12y igual a zero. Essa reta aqui, que a gente já sabia, né, que passava pela origem. E os pontos que eu achei foram menos 36 trezeavos e menos 15 trezeavos, né? Ó lá, é um ponto que está em cima, tá vendo? Ele chamou aqui de ponto A, está em cima da reta, né? E o outro ponto que eu achei foi o ponto 36 trezeavos e 15 trezeavos positivo, né? Que é simétrico desse em relação à origem que está do lado de cá, ó. Tá vendo? Os dois pontos são simétricos. E se a gente medir aqui com o próprio GeoGebra, né? A distância ou comprimento. Eu posso achar, deixa eu marcar aqui a origem também, ó. 0, 0. A distância entre esses dois pontos, olha aqui, vai dar 3, né? Que é o que a gente já sabia, a gente partiu disso, né? E a distância entre esses dois pontos também vai dar 3. Então, esses são os dois pontos, né? Que estão na reta R e que distam 3 unidades da origem, certo? Vamos para o último exemplo. As retas suportes dos lados de um triângulo são R, S e T. Então, aqui eu tenho 3 equações. Aí está pedindo, obtenha os vértices desse triângulo. Vamos enxergar isso no GeoGebra primeiro, que vocês vão ver que no GeoGebra seria facílimo de resolver, né? Porque eu vou ter imagina o seguinte, 3 retas suportes, retas infinitas, tá certo? E aí eu quero, elas vão formar elas são suportes dos lados de um triângulo. Esses segmentos aqui formam os lados de um triângulo. O que o exercício pediu é para determinar esses pontos aqui, que são os vértices. O que são esses pontos, então, esses vértices? São as interseções entre elas duas a duas, né? Interseção entre RS, entre RT, entre ST. Então, achando essas 3 interseções, eu descubro as coordenadas do triângulo. Vamos resolver aqui no gráfico primeiro. Ó, a primeira reta é x menos 1 igual a 0. Uma reta vertical, ó. Por quê? Porque o B é 0, né? Aquele coeficiente do y é 0. Tá certo? A segunda reta, x mais y menos 6 igual a 0. X mais y menos 6 igual a 0. Tá lá a segunda equação geral, né, da segunda reta. A equação geral da terceira reta, t, né, é x menos 3y menos 9 igual a 0. Então, x menos 3y menos 9 igual a 0. Tá aqui. E aí, então, essas 3 retas, né, são suportes dos lados de um triângulo. E esse triângulo pode ser determinado no GeoGebra de forma muito fácil se eu vier aqui interseção, né, entre os objetos. Aí eu clico nesses dois objetos. Então, por exemplo, ó, achei um ponto, o vértice A, por exemplo, é o ponto 1, 5. Vou clicar agora aqui, ó. Achei outro ponto. Provavelmente isso aqui é uma fração que deu dízima periódica, ele arredondou, tá, gente? Eu não vou arredondar, vou deixar em fração lá no cálculo analítico, né? E aqui, um outro ponto, certo? Então tá lá, né? Eu tenho os 3 pontos que são os vértices desse triângulo determinado por essas retas. Vamos resolver então aqui na raça, né? Analiticamente. E como que a gente acha interseção entre duas retas? Eu posso resolver um sistema com elas, né? Então, por exemplo, interseção entre R e S. Eu vou resolver um sistema com essa equação e essa. Para ficar mais fácil, eu posso passar o termo independente para o outro lado, né? Aqui o menos 1 e aqui o 6. Então, a equação vai ficar assim, ó. Deixa eu dar um espaço aqui maior, peraí. X igual a 1, né? E x mais y igual a 6. E aí eu tenho o primeiro sistema, cuja solução vai ser o ponto de interseção entre as retas R e S. Essa equação aqui, esse sistema aqui, como o x já está isolado, é muito mais fácil fazer por substituição, né? Então eu coloco 1 no lugar do x e percebo que o y tem que ser 5, já está resolvido. Então o ponto de interseção é 1, 5, que foi o primeiro que o GeoGebra me mostrou aqui, né? 1, 5. Bom? Agora eu vou achar a interseção entre R e T.
entre R e T, então eu vou usar essa equação, né? E aqui eu vou passar o 9 para lá, o menos 9 para lá. Vai ficar x menos 3y igual a 9 positivo. Também por substituição é muito mais fácil, porque eu sei que o x é 1, coloco 1 no lugar do x. Vai ficar 1 menos 3y igual a 9. Passo 1 para lá subtraindo, vai ficar 8. Passo menos 3 dividindo, menos 8 terços. Então, ó, 1 menos 8 terços é outro ponto de interseção. Como eu disse aqui, né, ele arredondou, mas isso é uma dízima periódica, então eu vou deixar assim, 1 menos 8 terços. E o terceiro vértice do triângulo vai ser a interseção entre S e T, né? Que vai ser a solução desse sistema aqui, ó. X mais Y igual a 6 e x menos 3y igual a 9, né? Reta S é da reta T. Para resolver agora esse sisteminha aqui, eu posso fazer por adição. Eu posso multiplicar a primeira equação por 3, né? Deixa eu ir lá para a lousa. E aí a gente vai resolver por adição, que vai ficar 3x mais 3y igual a 18, certo? Então, o sistema vai ficar 3x mais 3y igual a 18 e x menos 3y igual a 9, certo? É isso, né? E agora, somando as equações, eu vou ter 4x mais 3y menos 3y dá 0, 18 com mais 9 dá 27. E o x é 27 quartos, né? Não dá para simplificar. Uma fração meio feia aqui, né? Mas é isso mesmo, x é 27 quartos. Substitui agora o x em uma das equações e acho o y, né? Posso pegar a primeira que estava lá antes de eu multiplicar por 3, que é x mais y igual a 6, tá? Então, eu vou substituir o x por 27 quartos, né? E vou determinar o y. Eu vou passar o 27 quartos para lá subtraindo. E o 6, gente, é a mesma coisa que 24 quartos, né? Porque 24 dividido por 4 não é 6? Para eu poder já, né, fazer a soma dessas frações, a subtração aqui dessas frações. Vai dar menos 3 quartos, é isso? Então, as coordenadas desse último ponto aqui de interseção, do último vértice do triângulo, né? Foi menos 7 quartos, 27 quartos, perdão. 27 quartos e menos 3 quartos. Certo? Então, esses são os três vértices do triângulo. Que é aqui, né, o último ponto que ele deu. Bom, então é isso, né? Essa videoaula marca a nossa introdução ao estudo da reta. Nas próximas videoaulas nós vamos ver outras formas de equação da reta, analisar os coeficientes, né? E explorar um pouco mais a relação com a função afim. E tentem fazer o questionário. Qualquer dúvida, me procurem. E até a próxima.